Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Conosco, como sempre, o nosso companheiro, produtor do programa, Anselmo Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Também está sempre conosco o nosso querido Joel Vaz, com a sua agendinha de luz, que fará agora a sua saudação e apresentará a programação que ele já selecionou para todos nós. Boa tarde a todos, Jesus no coração sempre. Meus amigos, esta é uma semana muito importante para os espíritas. O Centro de Ciências Sociais e programas de estudos e pesquisas das religiões da ProEper, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está sendo realizado o Congresso Espiritismo, celebrando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o comando geral da nossa querida Nádia do Couto Vale. O congresso começou na segunda-feira passada e vai até a próxima sexta-feira, das 8h30 da manhã até às 17 horas. Convidados extraordinários, grandes nomes da doutrina espírita reunidos, se dividem em painéis, palestras, debates, apresentações musicais, sempre com a participação do público ali presente. Hoje, daqui a pouco, às 13h30, um grupo de atores sob a direção de Gilberto Lepininsky apresentará uma ação teatral, tendo como tema Os Pacificadores, um olhar sobre a cultura da paz. Estarei lá. Amanhã pela manhã, vários médicos espíritas abordarão o tema da dor física, da dor moral, a dor espiritual. Simplesmente fantástico essa abordagem. Na parte da tarde começa uma mesa redonda que aqueles que sofrem de perseguição e os paradigmas por uma nova era. A seguir, várias palestras até às 15h30. E aí tem uma interação do público outra vez. Palestra final com o Dr. André Luiz Peixinho. Imperdível. Na sexta-feira, após a prece de abertura, mesa redonda, Os Puros de Coração. Uma teia amorosa sobre a humanidade, com interação também do público, perguntas, etc. e tal. A seguir, temas variados falando do Esperanto, Espiritismo, Ciência e Amor. Às 13h30 até às 15 horas, nossa querida irmã Nádia do Couto Vale coordena um belíssimo painel com a participação de representantes de diversas religiões. A grande jornada se encerra com a palestra da doutora Yasmin Madeira, na sexta-feira, com o tema Uma Vivência de Amor. Agradecemos a ProEper, a sua dedicada equipe, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a todos os participantes, em especial a doutora Nádia do Couto Vale, que a seguir, ainda nesta noite, lá na Tenda Espírita Irmãos do Oriente, ela faz uma belíssima palestra. É incansável essa doçura de pessoa. A Tenda Espírita Irmãos do Oriente fica ali na Rua da Matriz, número 79. Hoje, no Teatro Vanucci, nós estaremos recebendo um querido amigo para uma palestra impressionante. Antônio Carlos de Lima, que é um craque. Ele vai falar o amor como fonte de criação, fonte da criatividade. Tema delicioso. Eu queria conversar com os meus amigos, divulgadores das casas espíritas. Eu preciso que mandem com mais antecedência as atividades das suas casas. Anotem aí o meu e-mail, joelvaz61@gmail.com. Meus queridos amigos, nós temos hoje as perguntas enviadas pela nossa ouvinte Elizabeth Mendes de Moraes, de Niterói. Sabe, ela está perguntando o que é xenoglossia. Um nome interessante, né? Dá nó na língua até, né? Olha, xenoglossia ou mediunidade poliglota é a faculdade pela qual o médium se expressa oral ou graficamente por meio de idioma que ele não conhece na atual encarnação. Então é um vocábulo que vem do grego, né?
onde xenon é estranho, estrangeiro, e glossa significa língua. Conforme Ernesto Bolzano, que foi um pesquisador da metapsíquica, ele informa na introdução do seu livro Xenoglossia que o termo foi criado pelo fisiologista Charles Robert Richer para identificar o fenômeno no qual pessoas falam em línguas que eles, e geralmente o público presente, ignoram, porém que se tratam de línguas existentes hoje ou que existiram no passado. O Richer, ele teve o intuito de distinguir de modo preciso a mediunidade poliglota propriamente dita, pela qual os médiuns falam ou escrevem em língua que eles ignoram totalmente e às vezes ignoradas de todos os presentes, dos casos afins, mas radicalmente diversos da glossolalia, nos quais os pacientes sonambúlicos falam ou escrevem em pseudolíngua inexistente, elaborada nos recessos de suas subconsciências. São pseudolínguas que não raro se revelam orgânicas por serem conforme as regras gramaticais. Então, graças aos fenômenos da xenoglossia, se deve considerar provado que nas experiências mediúnicas intervêm entidades espirituais não relacionadas com o médium e com os presentes. A doutrina espírita, ela vem desmistificar o termo xenoglossia, pois ela é cercada de incompreensão e de ignorância, e compreendida de uma forma mágica ou dogmática. O fenômeno ele sempre existiu em todas as épocas da nossa humanidade, e o Espiritismo vem aclarar usando a fé raciocinada. A doutrina espírita ela comprova que somos espíritos imortais e que tivemos muitas reencarnações. Sendo assim, aprendemos muitas línguas em diversos lugares que habitamos. Podemos então afirmar que não são apenas os tratados e monografias que registram os fenômenos citados. Olha só, o Velho e o Novo Testamento são ricos em comunicações xenoglóssicas. Como maior exemplo delas, nós podemos citar o dia de Pentecostes, onde, segundo o relato bíblico, os apóstolos e outros presentes tiveram uma visão de Jesus e todos começaram a falar em línguas diferentes, algumas até desconhecidas. Eu me lembro também daquela visita que Pedro fez depois da desencarnação de Jesus, né? A Cornélio, né? Sim. Então Pedro começou a narrar, né, a vida de Jesus. O ambiente espiritual foi ficando muito assim denso, né, por causa daquelas vibrações maravilhosas. E lá pelas tantas, vários daqueles soldados e outros parentes, né, de Cornélio foram tomados pelos espíritos e começaram a falar línguas estranhas. Foi a primeira vez que Pedro ficou espantado, porque ele pensava que essa questão mediúnica, de certa maneira, era privativa dos judeus, né? E ele viu então que isso era para todos, né? E isso depois é relatado, né? Porque disseram, por que Pedro foi lá na casa do Cornélio, né? Para fazer essas coisas que era vedado, havia muito dessas coisas. Mas olha, isso aconteceu de maneira que mostra que a mediunidade é para todo mundo, né? E esse fenômeno que é extraordinário, esse fenômeno, né? Tem um relato, César, também de uma publicação da Federação Espírita do Paraná, em que o grupo de espíritas eles se reuniam lá num determinado lugar, numa sala lá da Federação, e de repente um dia lá começou um médium começou a falar numa língua que ninguém entendia que língua era aquela, né? Até que depois de um certo tempo, não me lembro agora exatamente, 6 ou 1 ano, um belo dia apareceu um senhor do interior do Paraná que participou da reunião deles lá, e esse espírito começou a se manifestar na tal língua que ninguém entendia, e o homem entendeu perfeitamente o que o médium, tá? Sim, o espírito falando através do médium, ele estava falando num dialeto russo. Imagina. E esse senhor era daquela região e era russo, tinha imigrado para o Brasil, entendeu? Ficou até emocionado. É muito interessante isso, realmente é muito interessante. Como é que são as coisas, né?
Mas a nossa irmã Elizabeth agora tem outra palavra interessante para você. O que é metempsicose? Puxa vida, nós vamos sair com a língua dobrada aqui hoje, né? Olha, metempsicose também tem uma raiz grega que quer dizer o seguinte: meta quer dizer além de, e psique quer dizer alma, ou seja, além da alma, né? Então, metempsicose é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para outro, seja esse do mesmo tipo do ser vivo ou não. Essa crença ela não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Veja só você. Que coisa, né? Era uma crença amplamente difundida na pré-história e na antiguidade, sendo encontrada entre os egípcios, gregos, romanos, chineses e na Índia. Entre os budistas tibetanos, essa migração ela é possível, embora muito rara. Os budistas eles descrevem várias formas de reencarnação sob vários contextos diferentes. Os esquimós e outros povos atuais, considerados primitivos, mantêm essa mesma convicção. Agora, segundo a doutrina espírita, a teoria da metempsicose é falsa, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de uma retrogradação evolutiva, ou seja, andar para trás, isso mesmo, né? O que entra em desacordo com um dos principais pontos da doutrina, que diz que os espíritos que o espírito, né, ele apenas progride, ele nunca retroage, ele nunca volta, né? Então, esse termo ele é encontrado, olha só, em Pitágoras e Platão. Acredita-se que Pitágoras aprendeu o seu significado com os egípcios, que por sua vez aprenderam com os indianos. A problemática desse raciocínio é a divergência entre as crenças. Platão e os indianos não acreditavam na metempsicose. Eles utilizavam o termo na ausência de outro como sinônimo de reencarnação. Já os egípcios, esses sim, acreditavam na metempsicose, como ela é descrita aqui. Até nessa situação, César, a gente olhando mesmo, lendo, estudando a teologia egípcia, né? Aquela questão toda dos deuses. Os deuses egípcios tinham formas de animais. É verdade. Né? O íbis, o falcão. Os deuses tinham o corpo humano e a cabeça, por exemplo, do falcão. Isso. Então, entre eles havia uma interação muito grande nesse conceito de que animais e homens poderiam sofrer a transmigração da alma de uma forma extremamente automática. Não era claro, isso não era um conceito claro. Né? Eles associavam a certos atributos, por exemplo, de força, de violência, né? De capacidade de fazer coisas que os animais tinham, a atributos humanos. Né? O livro dos mortos, o livro dos mortos dos egípcios era muito rico nessa explicação disso. Agora, essa questão que você falou agora da força do animal, etc., nós encontramos nas tribos indígenas, principalmente nas da África, eles se vestiam com carcaça, com pele de animais, esperando que recebesse aquela energia deles. Né? Então isso é uma coisa assim bem mais ampla do que a gente pode imaginar. É verdade. Agora, César, você já reparou, nós estamos falando aqui em metempsicose, em xenoglossia, por que será que esses termos existem e são muito pouco conhecidos exatamente pela complicação deles, tal, né? Interessante. Então, eu acho que a explicação está exatamente no fato de que esses termos os fatos, né, foram estudados logo em seguida a divulgação do Espiritismo, e muitos filósofos, cientistas, muita gente importante achou interessante Ernesto Bolzano. Né? Então, eles como eram homens de ciência, né? Como eles eram homens de ciência e faziam parte de uma elite científica, o uso de termos científicos, de termos difíceis, era uma coisa corriqueira, comum para eles. Havia até quase que uma legislação que depois foi estabelecida, né? Usando muito sistemas
latinos e gregos. Né? É verdade, sim. Então eu acredito que eles deram esses nomes, os nomes ficaram e estão aí até hoje para explicar fenômenos que o Espiritismo mostra e entende perfeitamente. Né? É verdade. Outra pergunta que a nossa irmã Genitália coloca é a questão da incorporação. É interessante. Como é que se processa a reencarnação, a incorporação de um espírito? Veja bem, César, aí na verdade a palavra incorporação, como muitas outras, né, ela foi utilizada porque eles não tiveram outra palavra para poder justificar, para poder explicar direito esse fenômeno em si. Né? É verdade. Quando os antigos, os primeiros que começaram a estudar esse processo, ainda mesmo na época de Kardec, eles tinham a ideia de que o espírito incorporava o médium e então podia falar, podia dizer tudo. Né? Por diversas vezes nós tivemos a oportunidade de comentar esse fato de que os espíritos superiores eles sempre dizem que o vocabulário humano ele tem limitações significativas, principalmente para explicar ou descrever alguns fatos que ocorrem no espiritismo. A chamada incorporação é um deles. Né? É verdade. Hoje em dia, graças a estudos realizados por pensadores e cientistas espíritas, como por exemplo o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o professor Carlos Torres Pastorino, André Luiz, entre outros, nós sabemos que no fenômeno mediúnico não ocorre uma incorporação, ou seja, o espírito não entra no corpo do médium e o controla. Na verdade, o espírito ele projeta o seu pensamento sobre o médium e este, como se fosse uma antena, capta o pensamento, né? E o que ele faz? Ao captar o pensamento, ele transfere esses dados, vamos chamar assim, para o cérebro e expressa aquilo que foi projetado para ele. É claro que o processo não é simples assim, pelo contrário, ele é complexo. Mas para esse nosso propósito, ele pode ser expresso da maneira como acabamos de fazer. Dessa forma, a energia do pensamento do espírito, ela fica conectada, né, num estado receptivo do médium, e a comunicação se processa. Assim acontece na psicofonia, na psicografia e nas demais formas de manifestação mediúnica. Claro, cada uma delas dentro de suas peculiaridades. Tem um livro do André Luiz, onde inclusive tem um esquema, César, que mostra claramente a figura assim, do espírito projetando o seu pensamento num médium sentado na mesa. Né? Então é interessante que essas coisas sejam... A gente continua falando em incorporação, continua falando em incorporado, mas hoje em dia nós sabemos que não é assim. Não é bem assim. Né? Muito bom. Vamos então fazer o nosso intervalo e daqui a pouco o nosso Geraldo estará aí com a nossa internet do bem. Isso mesmo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a Internet do Bem lhes oferece hoje a mensagem de autoria de George Carlin, aos 102 anos, porém absolutamente brilhante. Título: Filosofia para a Velhice. Vejamos o teor da mensagem. Você sabia que a única época da vida em que gostamos de ficar velhos é quando somos crianças? Se tem menos de 10 anos, está tão entusiasmado em envelhecer que pensa em frações. Quantos anos tem? Tenho 4,5. Você nunca terá 36,5. Tem 4,5, quase 5. Esta é a chave. Quando você chegar à adolescência, ninguém mais o segura. Salta para um número próximo ou menos
alguns à frente. Quantos anos você tem? Vou fazer 16. Pode ter 13, mas vai fazer 16. E então chega finalmente o maior dia da sua vida. Completou 21. Na atitude descontraída dos jovens, até as palavras soam como cerimônia. Completou 21. Yes! Então chega aos 30. Oh, mas o que aconteceu? Isso parece leite estragado. Fica azedo. Temos que jogá-lo fora. Não tem mais graça. Agora é apenas um bolo azedo. O que está errado? O que mudou? Você completa 21, atinge 30, aí está chegando aos 40. Uau! Trava! Será que o tempo está passando mais rápido? Antes que você perceba, chega aos 50 e os seus sonhos se foram. Mas espere, você fez 60. Nem sequer pensou que iria conseguir chegar até aqui. Parece que foi ontem que completou 21, já atingiu 30, passou dos 40, chegou aos 50 e alcança os 60. Com a mesma velocidade, bate nos 70. Depois disso, é um dia após o outro. Conseguiu chegar aos 80 e cada dia passa a ser um ciclo completo. Alcançou o almoço, passou das 16h30, chegou a hora de deitar. O tempo vai passando e você chega aos 90. O que você diz já não é levado em conta pelos mais jovens. E o pior, você já não encontra outros idosos para conversar. Aí acontece uma coisa estranha. Se você passar dos 100, volta a pensar como criança em relação à idade. Eu tenho 100,5. Que todos vocês cheguem a uns saudáveis 100,5. Como permanecer jovem? 1. Livre-se de todos os números não essenciais. Isso inclui idade, peso e altura. Deixe os médicos se preocuparem com esses detalhes. É para isso que você os paga. 2. Conserve só os amigos alegres. Os pessimistas podem deprimi-lo. 3. Continue a aprender. Aprenda mais sobre computadores, arte, jardinagem, seja o que for, até radioamadorismo. Nunca deixe o cérebro inativo. Trabalhe, estude. Uma mente inativa, dizem, é a oficina do diabo. E o nome de família dele é Alzheimer. 4. Aprecie as coisas simples. 5. Ria sempre, muito e alto. Ria até perder o fôlego. 6. Lágrimas acontecem. Suporte, queixe-se, mas continue. As únicas pessoas que estão conosco a vida inteira somos nós mesmos. Mostre estar vivo enquanto estiver vivo. 7. Rodeie-se daquilo que ama, seja família, animais de estimação, coleções, música, plantas, hobbies, seja o que for. Seu lar é o seu refúgio. 8. Cuide da sua saúde. Se estiver boa, preserve-a. Se estiver instável, melhore-a. Se estiver além do que pode fazer, peça ajuda. 9. Não faça viagens de culpa. Viaje para o shopping, mesmo para a região mais próxima, para um país estrangeiro, mas não para onde a culpa está. 10. Sempre que puder, declare o seu amor às pessoas que você ama. E lembre-se sempre, o valor da vida não se mede pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Meus amigos, a experiência de 102 anos não deve ser ignorada. Valorizemos cada minuto da nossa vida, procurando fazer o bem, ser úteis e solidários, consolidando amizades
e tentando construir um mundo melhor. Agradecendo a sua gentil audiência, aqui nos despedimos, desejando-lhe muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. A atividade do próximo sábado no ICEB acontecerá a partir das 8h30, com Silvio Portugal, estudando doutrina espírita. Ele também estará de 10 horas ao meio-dia, estudando mediunidade. Você que gosta do Esperanto, 9h30 da manhã, o módulo 1, Esperanto Básico 1, com o professor catedrático Altamiro Rocha. Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia, com o professor Altamiro Rocha. 1h30 da tarde até as 2h45, Maria Amélia Serrano, da nossa diretoria, do nosso ICEB, estará dissertando sobre a obra Libertação, de André Luiz. E às 3 horas da tarde, imperdível, Cláudio Conte. E o tema, Convergência das Religiões. Cláudio Conte tem aquele tipo de raciocínio prático, lógico, que vai direto ao assunto, mas com profundo conhecimento doutrinário. Cláudio Conte, imperdível, no próximo sábado, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, às 3 horas da tarde, e o tema Convergência das Religiões. Você que gostaria de assistir online em tempo real pelo seu smartphone, celular, tablet, computador, basta você baixar o aplicativo e assistir às nossas aulas em tempo real. Nosso portal ICEB, www.portaliceb.org.br. E até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.